Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Bem-vindos a mais um episódio do Rede 360. Mais um não, o primeiro episódio da segunda temporada do Rede 360. É isso mesmo, tivemos um grande sucesso na primeira temporada. Estamos de volta aqui com você, sul-mato-grossense, que quer saber ainda mais dos assuntos que conectam a MS. Eu sou o Ulisses Serra e estou feliz demais de poder entrar nessa nova jornada com vocês. Para isso aqui dar certo, eu tenho que agradecer primeiro os nossos patrocinadores. A BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza, e o Pátio, o shopping do centro. Nosso grande muito obrigado, vocês conectam o Mato Grosso do Sul. E o tema de hoje é fantástico, eu tenho certeza que você já ouviu falar, deve estar curioso ou conhece alguém que quer saber sobre as canetas emagrecedoras. É um fenômeno mundial e aqui no nosso estado também. Vamos entender sobre isso? Rê, a gente não podia ficar sem você. Fala pra gente o que são as canetas emagrecedoras. As canetas emagrecedoras são injeções que ajudam a controlar o apetite, fazendo a pessoa se sentir satisfeita mais rápido, mas sempre precisam de acompanhamento médico. É isso mesmo, gente. É um remédio que parece ser milagroso, mas a gente tem que aprender como funciona, como usar, para quem que serve, e tudo isso que vai explicar pra gente são os nossos experts de hoje. Então, pessoal, para a gente falar de canetas emagrecedoras, esse remédio que parece tão milagroso, eu tenho que falar sobre farmácia. Então, eu falo com a presidente do Conselho de Farmácia do Mato Grosso do Sul, Daniele. Tudo bom, Daniele? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, né? É uma oportunidade de falar com a sociedade, com o usuário do medicamento, e o farmacêutico está à disposição sempre para atender essas demandas. Perfeito. Daniele Proença, farmacêutica, presidente do Conselho Regional. Conta um pouquinho pra gente, antes da gente começar o assunto, sobre a sua trajetória. Como que a senhora chegou aqui hoje como a presidente do Conselho? Farmacêutico é um profissional que trabalha e atua em várias áreas, né? Eu venho do setor magistral, que é a farmácia de manipulação. Então, a gente sempre trabalha com essa forma individualizada. Tem medicamento preparado para cada pessoa, forma farmacêutica, corantes, sabores. Então, a minha história vem do setor magistral. Trabalhei por 32 anos, né, com a manipulação. Estou afastada, já tem 6 anos que comecei a trabalhar mais com esse foco no atendimento, né, no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes. Como a manipulação, ela prepara o farmacêutico para estar atuando e buscando sempre a melhor forma de atender as necessidades com a manipulação, né, com essas formulações. Então, isso me possibilitou trabalhar de uma outra forma. E também trouxe essa visibilidade para o Conselho. Hoje eu faço parte de uma comissão do GT Magistral, do Conselho Federal de Farmácia também. E essa minha participação em 2015, 2016, no Conselho Federal, também abriu a oportunidade de eu fazer o trabalho aqui no nosso regional. Aí vim, né, porque para você participar do conselho, você passa por uma eleição, onde são os farmacêuticos de Mato Grosso do Sul que escolhem os seus representantes. Então, primeiro a gente vem como conselheiro, faz parte da casa, né, toda a parte de tramitação e tudo que envolve o farmacêutico. E depois o conselheiro, você se coloca à disposição para fazer parte da diretoria. A diretoria ela é composta por 4 pessoas, então é o presidente, o vice-presidente, o diretor secretário e o diretor tesoureiro. Então, a gente define aquilo que envolve o setor farmacêutico no estado de Mato Grosso do Sul, mas, claro, sempre trabalhando, né, em conjunto com o Conselho Federal, que é lá em Brasília. Perfeito, parabéns pela sua jornada. Muito obrigada. Doutora, me explica, fazendo um favor, como que o Conselho vê hoje o uso desses medicamentos que estão tão famosos? A gente vai entrar em detalhes de cada um deles, mas como o Conselho vê hoje o uso desses medicamentos? A gente acompanha, né, muito próximo à sociedade, mas sempre buscando estar cada vez mais capacitando, orientando o profissional farmacêutico. O farmacêutico é o primeiro profissional de saúde, é o primeiro e o último, né, vamos colocar dessa forma. O primeiro profissional que a população busca quando ela precisa de uma orientação, quando ela está com um sintoma, quando ela busca o balcão da farmácia, da drogaria. E também é o último profissional que ela tem contato quando ela sai com aquela prescrição. Então, tudo que envolve sintomas, doenças, tratamentos, prescrições, farmacêutico é o último profissional que essa pessoa vai ter
contato com aquele pedaço de papel que a gente chama de prescrição. Então, ali a gente No faz... balcão, né? Ali no balcão. Então, é o momento da gente levar a melhor orientação, sanar todas as dúvidas em relação aos medicamentos, e falar sobre a melhor forma de você estar tomando esse medicamento, sobre as reações adversas. O medicamento, ele tem riscos, né? Claro que ele veio para sanar as dores da sociedade, mas a gente não pode esquecer que mesmo aquele medicamento que está lá de fora do balcão, que não precisa de uma prescrição, que não é tarjado, ele traz risco à sociedade. Então, o farmacêutico, nosso trabalho, a nossa orientação é sempre poder sanar as dúvidas e que esse paciente, sim, possa ter um resultado positivo. As canetas emagrecedoras, né, como popularmente estão conhecidas, também têm esse risco. Então, hoje a gente acompanha, a gente busca as informações, o conselho, ele é uma casa fiscalizatória. Então, a gente faz a fiscalização, né, trabalha com aquele estabelecimento de saúde que tem o medicamento, a sociedade tem o direito e aquele local ele tem a obrigação de ter o profissional do medicamento. Então, a farmácia está aberta, funcionando pelo período de 8 horas, durante esse período todo o farmacêutico ele tem que estar presente. Então, quando a gente tem essa oportunidade de capacitar cada vez mais, de acolher e que esse profissional esteja cada vez mais preparado para sanar as dúvidas, e a caneta emagrecedora não foge disso, porque ela traz reações, é um medicamento. A gente vem acompanhando alguns casos, a gente sabe sim que as reações adversas são fortes, às vezes existem, né? Não é tão milagroso assim. Incapacitam, e é uma sociedade muito que busca muito resultado imediato. Então a gente, por isso, tem essa chave aí que foi ligada de alerta. Legal, doutor. É aquilo que a gente fala, né? Aquele ditado, entre o veneno e o remédio tem a dose, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente utiliza essas canetas. Mas eu quero te perguntar a pergunta de 1 milhão. Exatamente, o que são essas canetas? Da onde vieram? Como que funciona esse componente delas? Porque elas começaram por outro motivo, né? Foi descobrindo esse sucesso com o emagrecimento. Explica pra gente. Na realidade, todos os medicamentos, eles são criados, desenvolvidos, eles têm um foco principal e no decorrer dos Você acaba descobrindo outras coisas. A gente descobre outras finalidades. Com as canetas não foram diferentes. Então, ela vem para o tratamento do diabetes, né? E observou-se que a utilização dessas canetas também aquela pessoa acaba tendo uma saciedade, né, reduzida, melhorada, acaba que a pessoa acabou emagrecendo, e aí começou-se esse estudo aí para que ela pudesse ser utilizada de uma outra forma. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Ela veio de uma forma livre de prescrição no início, e aí a gente precisou, né? E a gente entende que sim, esse posicionamento dela passar a ser um medicamento prescrito, né, com a retenção da receita, trouxe um benefício sim à sociedade, que ela entendeu agora que ela precisa ter o acompanhamento do prescritor, do farmacêutico para essa orientação. Ela funciona, como eu falei, porque vamos pensar da parte mais simples. A pessoa vai ficar mais saciada, vai sentir menos fome, porque todo o funcionamento do nosso sistema ela acaba sendo reduzido. Então, claro que tudo isso, né, traz esse compromisso, essa responsabilidade de como eu vou utilizar, é necessário. Eu estou tomando fazer uso da caneta para que eu possa perder 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, mas o que isso vai trazer de malefícios com a utilização? Hoje existem doses diárias, existem doses semanais, como que eu estou aplicando, qual foi a orientação que eu tive, eu vou precisar ter um acompanhamento nutricional, eu vou precisar ter um acompanhamento médico. Então, quando a gente traz essa realidade de hoje, a necessidade de uma prescrição, é para que sim, esse paciente tenha um resultado positivo, mas que ele esteja acompanhado por um profissional de saúde. Você tocou num ponto que eu gostaria de acrescentar aqui na minha fala, quando você falou assim, a dose, né? A sociedade precisa entender que todos os medicamentos, quanto a miligramagem, quanto menor ela for, maior risco à saúde, né? Por quê? Porque a dose ela já é menor, porque já é forte demais, hein, médico? É forte. Então, se as pessoas pensam assim, eu vou tomar um cital de pirona, né? 500 miligramas, um paracetamol de 750, e as pessoas falam, né, é uma dose muito alta. Não, o tempo de vida dela é menor,
né, de ação. Então, quanto menor a dose, você pode observar, quando o medicamento ele é 3, 5 miligramas, às vezes você toma só um por dia, porque o efeito dele é prolongado, é maior. Então, é só um ponto a mais que eu acho interessante a gente falar sobre isso. E essa oportunidade da gente trazer o farmacêutico como ponto principal para que a gente possa sempre garantir à sociedade dele estar sendo atendido pelo melhor profissional, que é o profissional do medicamento. Não, perfeito. Eu acho que você tendo informação, você consegue ter o melhor resultado, né? Seja ele saúde, seja ele estético, mas informação é tudo. Por isso o acompanhamento, seja com o médico, o acompanhamento do farmacêutico faz sentido. Eu queria te perguntar de novo, sobre essa dose, sobre o remédio, né? Qual que é a composição desse remédio que a gente está falando? Você falou que é diabetes, então ele é insulina? Qual que é a composição do Mounjaro, do Ozempic? Ele é o antagonista do GLP-1. Então... Opa, isso aí é difícil. Explica pra gente aqui de casa uma maneira mais fácil. Como que a gente entende? Porque hoje a gente tem vários tipos de ativos. Como eu te falei, vai depender muito da dose. Tem 1,4, tem de 0,25, tem meio. Uhum. É por isso que eu falo que a prescrição ela é importante. Uhum. Porque a gente precisa dessa análise, né, desse contato com o profissional para que a gente possa orientar da melhor forma. E que a gente possa trazer um resultado para aquela pessoa que está buscando emagrecimento. Só que é um medicamento que ele foi criado para tratar o diabetes. Entendeu-se, né, que uma das reações adversas é esse emagrecimento. Por quê? Porque o alimento fica mais tempo. Assim, sabe por quê, Ulisses? A gente trabalha de uma forma muito técnica. Mas com tudo que vem acontecendo hoje, o que a gente precisa é falar para aquela pessoa que realmente está utilizando, que comprou essa caneta às vezes sem uma prescrição, que atravessou a barreira ali da nossa fronteira e foi lá no Paraguai e comprou também. A gente não sabe a procedência, a gente não conhece o medicamento, a gente não tem rastreabilidade, a gente não pode nem garantir que é um medicamento. Sim. A começar que esse medicamento ele não tem no Paraguai. Então, assim, a gente precisa ter um meio de fazer a sociedade entender que quando ela toma esse tipo de atitude, ela está colocando em risco a vida dela. Então, é sempre aquela informação que vem de terceiros, de leigos, de pessoas que tiveram resultado, né, muito positivo. Somos seres individuais, como eu falei para você. Aquilo que funciona para você dificilmente vai funcionar da mesma forma para mim. Já vamos começar, né, pela nossa... Você é um homem, eu sou uma mulher, sua estatura é diferente da minha. Então, a gente precisa conscientizar a sociedade de que é um medicamento, de que ele traz risco, de que as reações são problemas gastrointestinais, vai causar vômito, diarreia. Por incrível que pareça, é um medicamento, né? Uhum. Que, como a gente fala assim, ele fica mais tempo ali no estômago, vai demorar mais todo esse processo ser realizado. Mas a reação, quando a pessoa tem uma diarreia, ela vai contra tudo isso, né? Uhum. Mas é uma observação que a gente precisa falar também. A gente tem a preocupação também com os odontólogos, porque ela também causa uma secura. Entendi. E assim, isso pode acabar prejudicando a parte óssea. Uhum. Ela pode facilitar uma proliferação de bactérias. Não, perfeito. Então me tira mais uma dúvida sobre a composição desses remédios, né? Porque você falou que era de diabetes e acabamos descobrindo um outro uso para ele. Sim. Mas qual que é essa composição? Por ser diabetes, é insulina também ou nada a ver? Não, na realidade ele é um medicamento sintético, antagonista do GLP-1, que é um hormônio, né, que o nosso corpo produz, e isso acaba aumentando a saciedade. Então, esse alimento, né, que a pessoa acaba comendo durante o dia, ela vai ficar mais, falando de uma forma muito simples, ela vai ficar mais tempo ali no seu organismo, no seu intestino, ele trabalha a nível de intestino, então a pessoa come menos, ela não tem fome, na realidade, quando ela se depara com o alimento, acaba causando um certo desconforto, então ela vai comer menos, vai diminuir a produção de insulina também, então por isso que a gente precisa ter esse acompanhamento. A sociedade precisa entender que os medicamentos estão ali para auxiliar na perda de peso. Como eu falei, é uma sociedade que cobra muito esse resultado imediato. Todo mundo quer ficar com uma aparência, né, bonita, magrinha, a gente não quer ter o desconforto, né, também o incômodo que toda a situação que envolve a obesidade, então a gente pode pensar no risco da diabetes, da hipertensão, tudo, né? Só que também a gente precisa entender que essa pessoa precisa ter um acompanhamento nutricional,
farmacêutico e do prescritor. Porque a utilização dessa caneta, ela acaba... Vamos pensar numa forma muito simples. Você faz uma alimentação 5 vezes ao dia. Ok. Você levanta de manhã, você toma seu café da manhã, faz seu lanche no meio da manhã, almoça, seu lanche à tarde e janta. Para a sua manutenção diária. A gente precisa dos nossos nutrientes, dos nossos líquidos, a água é muito importante em tudo isso, para que você caminhe, para que você fale, para que o seu corpo se mantenha perfeito. Tudo aquilo que envolve. Para você ficar esperto, para você dormir bem, para você não ficar irritado. Vamos pensar na utilização de uma caneta, que ela vai tirar tudo isso de você. Você não vai ter vontade de comer. E o nosso corpo precisa de alimento. É a mesma coisa que um carro precisa do combustível. Com certeza. Se você não come, se você não se alimenta de forma adequada, aquilo que, pelo menos a alimentação mínima que você precisa para a sua manutenção diária, você também está tirando do seu dia a dia. Como que o seu corpo vai sentir tudo isso? Você vem num dia a dia onde você dá tudo o que ele precisa, né? Pensando quando você, antes de iniciar um tratamento. A gente fica alegre, a gente dorme melhor, a pele fica bonita, o cabelo fica bonito, porque você está nutrido, você está entregando ao seu corpo aquilo que ele precisa. Saciado. Saciado. Você faz a utilização de um medicamento que vai tirar essa possibilidade dessa alimentação, né, rica, constante. É claro que o corpo vai sentir, a sua pele vai ficar desidratada, o seu cabelo vai ficar quebradiço, você não vai dormir direito, a sua parte muscular física, né, o que sustenta o seu corpo, também vai perder essa massa. Então, se você não tiver um acompanhamento bom, nutricional, que entregue para o seu organismo aquilo que ele precisa no mínimo para você se manter, esse medicamento está colocando a sua vida em risco. Então, a sociedade precisa entender isso. É um medicamento que foi criado para o controle do diabetes. Entendeu-se que ele sim traz um resultado com o emagrecimento. Mas como que a gente vai fazer isso de forma saudável? Com acompanhamento, tendo conhecimento, entendendo quais são as reações. O que isso vai... Eu vou começar a utilizar o medicamento, o que meu corpo vai sentir? Né? Então, assim, as reações que a gente sabe é boca seca, vista turva, diminuição da massa muscular, irritabilidade, desconforto gástrico, e isso a gente envolve náuseas, vômitos, diarreias, dores estomacais, por isso que precisa desse controle. E às vezes, né, vamos pensar antes da retenção da receita, antes da obrigação de ter essa prescrição. As pessoas estavam utilizando a caneta emagrecedora. Mas não estava mudando nenhum hábito. Não mudava o hábito e ela passava a ter esses sintomas. Ela buscava por um atendimento, mas ela nunca relatava que estava fazendo uso dessa caneta. Acabava sendo tratada por outras coisas. Então, também é uma situação que envolve o medicamento. As reações adversas, as contraindicações e a automedicação e o risco de intoxicação por você utilizar um medicamento para tratar uma diarreia, para tratar um desconforto gástrico, a utilização de outros medicamentos, às vezes para dor, né? Então, isso é o que nos preocupa. Então, a gente precisa mostrar para a sociedade que sim, traz benefícios, é um medicamento seguro, desde que tenha o acompanhamento. E também que a sociedade entenda que dentro daquele estabelecimento de saúde, drogaria e farmácia, tem o farmacêutico, tem toda uma equipe composta pelo menos por 10 pessoas, entre caixas, balconistas, gerentes, mas ali tem o profissional de saúde que pode sanar todas essas dúvidas. Como que eu vou tomar? Qual a melhor forma farmacêutica? Qual o local que eu vou estar aplicando essa injeção? De quanto em quanto tempo? Qual é o período mínimo? Qual é a dose máxima? Então, eu acho importante a gente ter a oportunidade de falar sobre isso. Não, perfeito. Bastante informação. Eu entendi que sim, é um remédio eficaz, mas se você não tiver um acompanhamento de quem sabe, não tomar o remédio certo, né, comprar o remédio certo e não fazer essas adaptações na sua dieta, na sua vida, ele pode ser danoso. Então esse que é o cuidado. A gente não está aqui falando que não funciona, é até bem eficaz, só que você tem que tomar esse cuidado, porque são novidades para o seu corpo e ele não está preparado para isso. Então, se você tiver esse acompanhamento de um bom farmacêutico, de um bom médico,
ele pode ser positivo sim para sua vida. Doutora, mas isso a gente fala de bons medicamentos, mas você falou da fronteira, você falou de remédios que vêm sem nenhuma receita. Existe coisa muito ruim por aí também que a gente tem que tomar cuidado? Sim, todo medicamento ele traz um risco à saúde e a gente sempre busca a rastreabilidade e a garantia de que daquele medicamento seja verdadeiro. A gente está falando isso a nível de Brasil. Então, a gente não tem como se responsabilizar e a gente não tem como contar uma história De outro país. de um produto que a gente não conhece. Até onde eu sei, a informação que a gente tem é que esse medicamento ele não existe em outros países, né? Em outros países que eu digo assim, fronteiriços. Ah, tá. Então, como que a gente pode garantir que você está tendo um resultado bom, positivo, se a gente não tem como garantir que ele seja um medicamento verdadeiro? Então, a gente fala de um tratamento acontecendo a nível de Brasil, onde você vai numa drogaria com uma prescrição, compra aquele medicamento que foi adquirido de uma indústria, que também tem todo o compromisso com a sociedade sobre os lotes, sobre a procedência da matéria-prima. Então, tudo que Os envolve cuidados da Anvisa. os cuidados da Anvisa, tudo que envolve a produção do medicamento. Então, quando a gente fala a nível de Brasil, ok, a gente tem todas as informações. Só que a gente também tem que tomar muito cuidado com aquilo que acontece fora da nossa realidade nacional. A gente pode ter um resultado inicial, mas a gente não sabe, com o passar dos meses, como que a saúde dessa pessoa vai ficar, né? Como que vai ser o resultado desse futuro. Você vê que é um medicamento muito bom, mas que ele traz muitos malefícios Efeitos também. colaterais, Efeitos né? colaterais, aquilo que envolve todo medicamento, todo tratamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Perfeito, entendi. Agora, uma dúvida mais direta. Decidi que quero tomar, eu vou conversar com o médico, eu vou na farmácia, mas eu quero entender, porque eu já ouvi falar de Ozempic, eu já ouvi falar de Mounjaro, tem um que é brasileiro também, são várias opções. Você consegue explicar pra gente a diferença deles? São medicamentos que sim, têm um resultado positivo, só que são desconhecidos ainda o que ele pode futuramente trazer à sociedade. Eu acho que é um momento importante para a gente poder falar sobre isso, mas a gente vive também hoje uma realidade de muitas pessoas que têm problemas na tireoide, né, que às vezes desconhecem esse problema, não acompanham. É uma sociedade que busca o acompanhamento de um profissional um pouco, né? Fala hoje assim, como a gente pode garantir que realmente as pessoas estão buscando o atendimento. A gente então tem muitos riscos de câncer, a gente tem muitas pessoas que fazem uso por conta própria de medicamentos durante muito tempo. A gente tem pessoas diabéticas, hipertensas, que têm o medicamento no dia a dia lá na casa, mas que ela não vem fazendo uso, e aí querem emagrecer a qualquer custo. Como que a gente vai ter esse cuidado, né? São medicamentos que têm reações fortes, nem todo mundo está preparado e tem esse conhecimento. É um medicamento que já está há mais de 10 anos, mas os outros que estão chegando agora têm um bom resultado também, mas a gente não tem como garantir qual é o risco que a sociedade vai ter com a utilização assim do jeito que está acontecendo agora, né? Porque tem pouco estudo ainda sobre... Pouco estudo e... Principalmente do Mounjaro, que é mais novo. O Mounjaro é mais novo, Sim. tem um resultado... Por mais eficaz, ainda leva os mesmos efeitos colaterais. ele é mais... Todos eles têm efeitos colaterais. Uhum. Por isso que precisa desse acompanhamento. É um medicamento mais novo, sim, tem um bom resultado, mas que a gente precisa ficar atento a algumas situações. Como eu falei, todos eles são medicamentos sintéticos, agora a gente tem alguns que são produzidos aqui no Brasil, mas isso a gente não tem como garantir que as pessoas não vão ter essa reação. Existem muitas pessoas fazendo tratamento, muitas pessoas utilizando, então tem um risco de um problema no fígado, tem um problema no risco futuro, talvez, né, de uma pessoa evoluir para um quadro de câncer na tireoide. Então, a gente já vem de uma sociedade também que faz uso de outros medicamentos porque tem problemas com a tireoide está envolvida como produtora, né, de hormônios essenciais para a vida. Então, a gente também precisa ter esse olhar atento. Então, vou fazer uso do medicamento para emagrecer, está em fase de estudos alguns, todos têm o mesmo resultado, todos trazem os mesmos benefícios, claro, com orientação, com cuidado, mas a reação adversa faz parte desse acompanhamento. Quando o prescritor ele opta
ele opta por um tipo de prescrição, quando aquele paciente sai do consultório, ele tem que sair com todas as informações. Caso isso não aconteça, a gente está aqui para poder sanar as dúvidas com o profissional do medicamento, profissional farmacêutico. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Essa dúvida de como a gente pode deixar muito claro isso é o que a gente está fazendo agora, falando com vocês aí de casa, conversando com quem entende do assunto e levando informação. Eu acho que quanto mais informado o público está, ele ou ela pode tomar uma decisão mais embasada, né? E procurar o farmacêutico na sua farmácia ou o médico especializado para não cometer esses riscos. Quando a gente fala de saúde, é algo muito importante que a gente não pode correr risco algum. A gente entende pela nossa conversa que é um remédio que tem sua eficácia, mas tem várias coisas que você tem que pensar bem antes de tomar esse passo tão decisivo na vida, né? Exatamente. Então, vamos pensar naquele que tem, né, no Ozempic, na semaglutida, que já tem um histórico, né, que a gente já vem trabalhando com ele há mais tempo. Está chegando os novos ativos agora, mas que a sociedade, sim, tem o compromisso de cuidar da sua saúde e buscar sempre a orientação de um bom prescritor, de um bom profissional farmacêutico. Não faça uso, né, dos medicamentos sem o acompanhamento, não faça automedicação. Ainda existe uma situação de que tem pessoas, né, comprando medicamento de forma não tão segura, então que a gente possa sempre se colocar à disposição para orientar a sociedade e o usuário do medicamento. Perfeito, doutor. Eu acho que a gente conseguiu entender bastante coisa aqui. A gente chega no final da nossa entrevista, normalmente abrindo uma nova parte, que é mitos e verdades. Quero que você fale para o nosso pessoal daqui de casa 2 coisas que não dá para sair daqui sem saber, para a gente ter certeza que o pessoal entendeu aqui a nossa conversa. Tomar água é importante? Boa, é importante demais. Eu tomei toda a minha aqui, ó. Exatamente, porque tudo envolve esse processo. A gente precisa de, no mínimo, 1,5 litro de água diário para as nossas funções básicas. Existe um cálculo muito simples, que é 35 ml por quilo. Você faz esse cálculo, você vai saber quanto você precisa tomar água. A água é muito importante quando você faz uso dos medicamentos. Então, se você não tomar pelo menos 200 ml de água quando você vai fazer uso, temos muitos pacientes idosos, polimedicados, que tomam muitos medicamentos. Uma outra situação foi muito interessante, essa semana eu ouvi de uma senhora, porque ela foi aferir a pressão numa das nossas ações e a pressão dela estava alterada. E aí eu fui conversar com ela. Ela falou, não, mas eu estava assim há 6 meses, muito bem, aí eu parei de tomar o medicamento porque eu estou curada. O hipertenso ele não pode deixar de tomar os seus medicamentos diariamente. Se a pressão dele está mantida, está ali no controle, né, é porque o medicamento sim está tendo um efeito positivo. Então a gente precisa trazer essas informações de que pacientes crônicos que fazem uso de medicamentos diários, que estão tendo um resultado positivo, seja ele na hipertensão ou na glicemia, é porque sim, o medicamento está funcionando de forma adequada. Então, tomar água é importante. Você que faz uso de muitos medicamentos, essa água é essencial para um resultado positivo, para que você tenha um resultado, né, nos seus tratamentos. Não faça automedicação. Aquele medicamento vencido, em desuso, você não pode jogar ele no vaso sanitário, na pia, no lixo comum. Ele tem local apropriado para o descarte. Você, assim, não está contaminando o seu solo, nem a sua água. Legal. O farmacêutico é o profissional de saúde à disposição da sociedade para sanar as dúvidas em relação a todos os medicamentos. Dentro do estabelecimento de saúde tem esse profissional e você tem o direito de ser atendido por ele. O medicamento, sim, é uma coisa séria e a gente precisa sempre reforçar essa participação ativa, né, dos profissionais prescritores, mas principalmente do farmacêutico. E é isso aí, a gente está aqui à disposição. Espero ter ajudado. Muito. Eu aprendi muito com você. Eu aprendi demais. Eu acho que o povo de casa também aprendeu. É um assunto que é polêmico, tá em alta, mas também muito sério. Então a gente ouvir de uma pessoa tão embasada como a senhora faz todo sentido. E para eu que gostei do assunto, quero saber mais sobre farmácia, sobre a profissão do farmacêutico. Quero tirar dúvidas. Você tem rede social sua ou do conselho? Como que eu posso entrar em contato? Tem as minhas redes sociais, Daniele Proença, no Instagram. Tem as redes sociais do CRF. Então, o CRF ele tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem TikTok.
é CRFMS. A gente está sempre à disposição para quem quiser acompanhar as nossas redes sociais, saber de que forma que a gente vem atuando, que a gente vem trabalhando. A gente trabalha a nível de estado, como eu te falei, mas também com esse compromisso com o Conselho Federal. Reforçar que nesse tempo que a gente vive aqui em Mato Grosso do Sul, tomar água, mas a utilização do filtro solar é importante, só que antes de você passar o seu filtro solar, você fique pelo menos 15 a 20 minutos tomando um sol, para que a gente possa produzir uma vitamina D de excelência. A vitamina D ela é super importante, a gente precisa dela para que ela seja absorvida e a gente libere a quantidade necessária de cálcio do nosso próprio osso para as nossas manutenção diária. É uma informação muito simples, mas que também traz efeitos muito positivos no dia a dia. E é isso, me coloco à disposição, sempre que precisar, o CRF está à disposição. Muito obrigado, vou chamar vocês de novo sim para uma nova pauta. A gente aprendeu muita coisa especificamente sobre as canetas emagrecedoras, mas sobre remédios em geral. Isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, a gente tem muito remédio em casa, mas a gente tem que tomar cuidado, seja tomando certo, seja tomando com acompanhamento, se não está vencido, e os efeitos colaterais que isso pode causar para a gente. Eles podem trazer benefícios sim, é uma nova revolução aí nesse mercado de peso, né? Mas sempre tomando cuidado com quem entende do assunto e tomando cuidado com você. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a vocês que estão assistindo. E é isso por hoje. E é com muita alegria e cheio de informação nova que eu encerro o nosso episódio de hoje. Já entendemos então, milagrosa não é, funciona, são fantásticas as canetas, mas você tem que tomar cuidado. Se é para você, se você está com o acompanhamento certo e se o remédio tem validade, se é um remédio que tem procedência. Esses cuidados a gente aprendeu hoje, mas se você quer saber mais do assunto, isso é uma novidade da nossa temporada. Vai lá no nosso YouTube. Tem a entrevista na íntegra, tanto com o Dr. Canela, quanto com a nossa farmacêutica, para você entender ao certo e tomar a melhor decisão para você. Eu sou o Ulisses Serra, encerro esse primeiro episódio com muita alegria e quero convidar você a nos seguir, nos acompanhar nas nossas redes sociais e semana que vem estou de volta com vocês. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.